Os homens estão com muito medo de se relacionar, independente da idade. Por quê? Porque hoje, na igreja, eles não encontram um diferencial do comportamento das mulheres. Hoje, o que está acontecendo? O homem sofre mais que a mulher. Porque o homem não tem aonde procurar. Porque se ele for na igreja, tem cachorro na igreja. Cara, sempre existiu Kenga, sempre existiu cachorra, sempre existiu a mulher que não estava afim de coisa séria, sempre existiu. Só que o cara, quando ele queria estabelecer uma família, o que ele fazia? Cara, eu vou casar com a menina de família, uma menina direita, que não vou virar um alce chifrudo. Eu vou ser um cara, vou ter uma mulher fiel a mim. Meninas que vêm do mundo, como eu vim, e chegam na igreja hoje, muitas não têm o que eu tive, discipulado, aconselhamento, ensino, continuam com a roupa de piriguete, porque a roupa, ela não revela o caráter, mas ela revela a sua intenção. A prostituta não se veste burca, senão ela não vende produto. A mãe de família, se tiver com mini saia andando na Paulista de madrugada, vai ser confundida sim com a prostituta. Não é questão de preconceito, é questão de comunicação. Se a mulher tá vestida igual uma Kenga, o que ele olha e ele faz? Ele fala assim, pô, velho, jamais iria querer assumir essa mulher como namorada. Pô, como é que eu vou levar essa mulher numa reunião com meus amigos no churrasco? Meus amigos vão ficar tudo em cima dela. Ela anda nua, com a leg arrochada, o espelho pulando pra fora. É bonito pra você se excitar? É uma coisa. O problema é quando é pra galera. Tu quer dividir tua mulher com a torcida do Corinthians? Do Santos? Tu não quer. No vídeo de hoje você vai entender por que tantos homens estão preferindo viver sozinhos. E o mais curioso, tem muita mulher incomodada com isso. Assista até o final e descubra o motivo que ninguém quer admitir. Por que que os homens estão com medo de se relacionar? Gente, eu quis muito abordar esse assunto nesse vídeo porque eu vejo que não é muito falado. Eu vejo as mulheres solteiras falando, nossa, tá muito difícil arrumar um cara bacana, e de fato tá mesmo. Eu sou casada, mas a gente vê que isso é uma reclamação geral. Mas assim, se a gente for a fundo, dá pra entender a cabeça dos homens. Você sabia que hoje muitos homens, de fato, eles estão muito resistentes a ter uma relação por medo de golpe? Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha, com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não tô aqui pra passar pano pra homem abusador, mas eu também não passo pano pra mulher interesseira. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Você começa a namorar um cara e começa a morar com ele. Você vai pra casa dele e começa a morar com ele. Aí vocês têm alguma discussão, você abre uma queixa contra ele na Lei Maria da Penha, porém é uma falsa queixa. Até o cara provar que a sua queixa é falsa, o cara pode simplesmente ser expulso da casa dele, a mulher ficar lá e acontecer o famoso golpe de patrimônio. Ela simplesmente limpa a casa do cara. Isso não é história de filme não, gente. Tá cheio de casos assim, é só vocês procurarem na internet. Mesma forma também que eles têm muita resistência da tal pensão socioafetiva. Inclusive, eu já fiz vídeo falando aqui que é quando o cara começa a namorar uma mulher que tem filho, e quando eles separam, se essa mulher comprovar na justiça que ele tinha algum elo com o filho dela, ele simplesmente tem que pagar a pensão pra um filho que não é dele. E não para por aí, não. Eles têm um outro medo também desbloqueado da cabeça deles. Sabe qual que é? Os caras hoje, eles estão com medo de qualquer atitude deles ser confundida com assédio. Eu não tô aqui pra passar pano pra macho, não. Porque tem sim homem violento, homem que abusa. E pra esses homens, gente, tem as devidas punições e eles têm sim que ser punidos. Mas aqui eu tô falando é da atitude de má fé, de má índole de algumas mulheres. Isso precisa ser falado, sabe por quê? Porque por causa de uma ou outra, eles acabam assim, generalizando, criando esse bloqueio e não querendo mais se relacionar com ninguém. Conheci uma mulher, ela tem 2 meninos. Aí eu trouxe ela pra morar comigo. É 4 meses que ela tá morando comigo. Aí ela falou que tava grávida, ela já tem 2 meninos, falou que tava grávida. Aí falou, eu tô grávida, não quero morar aqui mais não. Me arruma o dinheiro que eu vou embora. Eu falei, tá bom, vou te arrumar 10 mil. Aí ela, não, 10 mil não, quero pelo menos 30 mil. Eu falei, mas nossa, mas 4 meses. Eu tenho que te dar 30 mil? Aí ela, não quer não, não quis não. Os 10 mil não. Aí foi no juiz. Aí o juiz falou, não, peraí, o senhor dá 80 mil para ela e você vai pagar uma pensão de 30% do salário até a criança nascer. Isso sem provar que estava grávida mesmo, né? Aí onde eu vou arrumar 80 mil? Né? Pus meu carro para vender, mais barato. Agora tá à venda. Aí eu falo para vocês, quem vai casar hoje em dia? Né? Você mora com uma pessoa 4 meses e toma uma porrada dessa. Aí por isso que os homens não querem casar mais, tá todo mundo com medo. Aí o Andrezão agora vai ficar beato, porque como é que eu faço? Como é que confio em outra pessoa agora? Então ficou difícil. Agora eu tenho que vender meus trem mais barato
para levantar o dinheiro para dar para ela. Aonde que eu vou arrumar esse dinheiro de volta agora? Quando? Para me levantar isso, né? Para nós que é pobre. Hoje em dia é por isso que tantos homens têm medo de se relacionar. O cara faz tudo pela mulher, abre a casa, dá apoio, cria filho que não é dele, assume até gravidez. Mas basta a relação acabar para o juiz decidir que ele tem que pagar pensão, assumir dívida e ainda desembolsar 80 mil. No final, quem se lasca é sempre o mesmo, o homem que tentou ser bom. E é por isso que muitos estão escolhendo ficar sozinhos, porque o preço de amar virou muito alto. Fanny, por que o homem tem tanto medo de relacionamento? Tudo um bando de menino. Uai, menino, o homem tem medo de relacionamento. O homem escolheu não se relacionar porque ele pode escolher. O homem entendeu que não vale a pena estar num relacionamento. Porque quando o homem tá solteiro, além dele economizar bastante financeiramente, ele ainda dá aquela furicadinha. Pra que ele vai entrar num relacionamento? Vai triplicar a despesa. Ele vai ter que ficar aguentando mulher chata. Esse homem passa a viver como se estivesse em regime semiaberto. Ele é monitorado 24 horas. A única obrigação que ele tem e direito é de pagar boleto, mais nada. E detalhe, não fornica mais. O único benefício do relacionamento, ele não tem mais. Porque a mulher começa a usar o chibio como moeda de troca. O homem já entendeu que casamento é a mesma coisa dele assumir um financiamento e que vai viver o celibato. Então, pra que o homem vai se relacionar hoje? Eles já entregam tudo. O homem não tem necessidade nenhuma de casar. Antigamente, as mulheres ainda ajudavam os homens. Agora, hoje, gente, se o homem pedir pra mulher passar um café, não sabe. É melhor esse ficar solteiro mesmo, investir nas do job, e já que vai viver de iFood e no celibato, meu amor. Quem vai arriscar? E aí, o que você acha? Entraria num relacionamento ou tá tudo bem assim? Deixa aí nos comentários. Gosta do conteúdo? Curte, compartilha. Não me segue? Então bora seguir pra mais. Passando aqui para avisar vocês que o estado de Goiás está em alerta. Estamos passando por uma onda, uma crise muito feia aqui no nosso estado, onde os homens estão em extinção e nós, mulheres, estamos preocupadas com o nosso estado, né? Falo aqui em nome de todas as mulheres do estado de Goiás. Não sabemos mais o que fazer. A gente não sabe se a gente muda de estado ou se a gente muda de país. A crise está feia e estamos precisando de ajuda. Para nós homens, a melhor coisa nos dias de hoje é ficar solteiro. Vivemos uma vida muito mais foda e muito mais plena. Solteiro é qualidade de vida. Falou em relacionamento, homem tá correndo nos dias atuais de hoje. E sabe por quê? Porque a grande parte das mulheres, não são todas, porque tem muitas mulheres foda, se tirar o sexo não tem mais nada a oferecer. Elas são empoderadas. Elas acham que pode ser o homem da relação. Então, se é pra você entrar num relacionamento, pra mulher fazer da sua vida um inferno, você ter que assumir filho e responsabilidade de outro macho, e ainda correr o risco de perder os seus bens depois de ficar um bom tempo com ela, irmão, não vale a pena você entrar num relacionamento. Pra quê? Simplesmente porque ela vai te oferecer. Essa é a coisa mais fácil nos dias de hoje, soldado. O homem que tá solteiro, mora sozinho, tem sua casa, seu carro, sua moto, faz sua academia, dá seu rolê, esse cara não passa fome. Se ele quiser, ele pega uma toda semana, irmão. Tá fácil demais, irmão. Nunca foi tão fácil na vida pegar mulher igual nos dias atuais de hoje. Então pra que você vai entrar num relacionamento com uma mulher que só tem a oferecer? Só vale a pena se ela for acrescentar algo demais na sua vida. Pega essa visão, o resto já tá ligado. Jonathan Silva, já sabe, soldados, é o brabo. Se vocês conseguem me ajudar, o que tá acontecendo com os homens héteros, solteiros, vou dizer aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Porque assim, gente, é uma falta de interesse, é uma falta de atitude, é um comodismo que, assim, sabe? Eu fui casada, me separei em 2021 e voltei pra cá. Né, comecei aí nesse mercado da vida de solteiro e até agora eu não entendi o que é pra fazer, gente. Porque assim, a gente estuda, trabalha, paga boleto, tem que treinar, tem que cuidar da aparência, ainda tem que ir atrás de macho. Gente, não tá dando pra mim, não. Esses dias baixei um aplicativo aqui de relacionamento, né? Baixa, porque vai conhecer gente, né? Tá, baixei. Comecei a conversar, é sempre aquele negócio, oi, tudo bem, de onde você é? Aí, da onde você é? Eu falo, sou de Campo Grande, Rio de Janeiro, né? E você? Aí ele já nem responde, já manda assim, nossa, você mora longe, né? Respondeu, kkkk. O que eu faço com kkkk? Eu tenho cara de palhaça? Tô fazendo graça aqui pro cara tá kkkk. Ó, gente, tá muito difícil. Então, assim, se vocês puderem me ajudar, me dar dicas aí, porque, sinceramente, eu não sei o que é pra fazer. Esses caras que moram solteiro 2, 3 anos, solteiro, separado, viúvo. Esse sujeito tem uns vícios. Olha, é problema. Eu tenho até dó da mulher que entrar na vida de um sujeito desse. Ela vai penar.
pode ter certeza. Porque o cara já aprendeu a demandar em todas as esferas da sua vida. É no trabalho, é na sua casa, é seu carro, seu pet, sua vida financeira, seu alimento, sua roupa, seus afazeres de rua, aprendeu a fazer compras, supermercado, roupa, tudo. Ele divide orçamentos domésticos, ele consegue se manter em tudo, ele não precisa de uma secretária. Se ele chega em casa, ele quer fazer comida, ele faz, se ele não quer, ele liga, chega uma pizza, chega um lanche, chega um marmitex, ou ele vai numa pizzaria, busca, faz um lanchinho na padaria. Ele tem taxa de serviço quase zero, porque quem mora sozinho, se organiza bem a casa, limpa uma vez por semana. Aí chega uma mulher. Se ela não for aquela que investe igualzinho ele, que tem as mesmas qualidades e as propriedades de vida, objetivos, você acha que ele vai aceitar? Não vai. Ela só vai sofrer na vida de um sujeito desse, não vai conseguir tirar ele da mordomia dele, porque ele não vai trocar a paz, a tranquilidade, o sossego da sua casa por dor de cabeça e gaia. Não vai. Ou a mulher seja topzeira, o cara vai continuar sozinho. Os homens estão preferindo ficar sozinhos e estão muito mais felizes assim. Durante anos, os homens foram pressionados a provar valor, a bancar relacionamento, a sustentar mulher, a carregar responsabilidade sozinho. Mas hoje o jogo virou. E muita mulher não aceita isso. Os homens acordaram. Eles perceberam que paz vale mais do que companhia tóxica. Que liberdade vale mais do que um relacionamento cheio de exigências, cobranças e ameaças emocionais. E sabe o que incomoda muita mulher? É que antes era fácil manipular o cara com a promessa de amor. Hoje não mais. Porque o homem viu que se ele ficar sozinho, não tem drama, não tem teste feminino, não tem cobrança absurda, não tem chantagem, não tem ameaça de processo, pensão ou juiz decidindo a vida dele. Não precisa provar nada pra ninguém. Ele só trabalha, vive em paz, dorme tranquilo e decide o que é melhor pra vida dele. E essa paz virou o maior pesadelo de muitas mulheres. Elas perguntam: por que os homens não chegam mais? Por que eles não querem compromisso? Por que eles desapareceram? Simples. Porque eles descobriram que sozinhos eles vivem melhor, gastam menos, sofrem menos e se tornam mais fortes. E a verdade que dói é a seguinte: não é que os homens desistiram do amor. Eles só desistiram de sofrer. E enquanto muitas mulheres continuam exigindo um homem perfeito, rico, emocionalmente maduro e pronto para salvar a vida dela, os homens só querem uma coisa: paz. E essa é a parte que deixa muita gente irritada. Os homens, pela primeira vez em décadas, estão escolhendo a si mesmos. E quem perde o controle é quem achava que sempre teria o poder. E a segunda parte dessa história é ainda mais incômoda. Muitas mulheres dizem: homem de verdade assume tudo. Mas quando o homem finalmente acorda e escolhe paz, dizem que ele é fraco, imaturo, covarde. Não. Covarde é quem usa relacionamento como vantagem. Covarde é quem só lembra do homem quando precisa de ajuda, dinheiro ou estabilidade. E é isso que está deixando muitas mulheres desesperadas. Elas perderam o controle do mercado amoroso. Antes bastava beleza. Hoje, os homens analisam caráter. Antes, qualquer atitude era tolerada. Hoje, o homem simplesmente vai embora. Antes, a mulher deixava o homem de lado achando que teria opções infinitas. Hoje, aos 30 plus, ela vê que quem tem as opções é o homem. E é por isso que tantas estão incomodadas com homens solteiros. Porque um homem em paz, feliz, trabalhando, treinando, progredindo, não cai mais em manipulação. E essa é a verdade dura. As mesmas mulheres que um dia ignoraram, rejeitaram e humilharam esses homens, hoje querem um homem pronto, estabilizado e emocionalmente maduro. Só que esses homens aprenderam a viver sem elas. E agora elas choram dizendo que não existem homens bons. Existem sim. Eles só não estão dispostos a se sacrificar por quem não oferece nada em troca. E isso dói. Dói porque mostra que o poder mudou de lado. Os homens não estão com medo do amor. Eles só estão cansados de ser usados. E pela primeira vez, eles estão escolhendo a si mesmos. E agora chegamos na parte que realmente está causando o surto em muitas mulheres. A nova realidade chegou. E não tem mais volta. Hoje o homem percebeu que se entrar num relacionamento errado, ele pode perder tudo. Dinheiro, paz, tempo, saúde mental e até a própria dignidade. Mas se ficar sozinho, ele não perde nada. Só ganha. Por isso tantos homens estão escolhendo liberdade. Eles viajam sem pedir permissão, trabalham em paz, não carregam peso dos erros de ninguém, não sustentam filho que não é deles, não entram em dívida para manter mulher ingrata, não vivem com medo de juiz, boletim de ocorrência ou chantagem emocional.
E o que muitas mulheres não entendem é simples. O homem não fugiu do relacionamento. Ele fugiu do risco. Porque hoje o custo de um relacionamento errado é absurdo. E pior, o homem sabe que quando dá errado, é ele quem paga a conta, em todos os sentidos. E por isso ele olha em volta e pensa: pra que entrar nisso? Pra que trocar minha paz por um problema? E sabe o mais curioso? Quando o homem decide se valorizar, muita mulher chama ele de egoísta. Mas onde estavam essas mesmas mulheres quando elas tinham todas as opções e tratavam os homens como descartáveis? Hoje não. Hoje o homem tá mais seletivo, mais frio e mais consciente. E isso incomoda demais quem achava que sempre teria o controle. A verdade nua e crua é: os homens não estão sozinhos porque não conseguem relacionamento. Eles estão sozinhos porque finalmente aprenderam a dizer não. E agora chegamos no ponto que quase ninguém tem coragem de falar. Muitas mulheres não estão incomodadas porque os homens estão sozinhos. Elas estão incomodadas porque perderam o poder que tinham sobre eles. Antes elas falavam: se não quiser, tem outro na fila. Hoje, não tem mais fila nenhuma. O homem simplesmente vira as costas e segue a vida dele. Antes, elas usavam sexo como moeda de troca. Hoje o homem entende que paz vale mais do que qualquer corpo. Antes, elas ditavam as regras. Hoje o homem só olha, sorri e vai embora. E isso causa desespero. Porque por muitos anos, o mercado de relacionamentos foi um jogo onde o homem entrava perdendo. Ele dava tudo. Ela escolhia quando queria ficar. Se terminasse, ainda levava vantagem. Só que agora o homem entende uma coisa que mudou tudo. Ele também tem valor. Ele também tem escolha. Ele também pode dizer não. E quando a mulher percebe que aquele homem que ela ignorou, descartou ou explorou, agora está feliz sozinho, vivendo bem, evoluindo, treinando, fazendo dinheiro, viajando, ela se incomoda profundamente, porque ela percebe que perdeu aquilo que achava que teria para sempre, a influência sobre o homem. E é justamente isso que está fazendo muitas surtarem, reclamarem e dizerem que homem não presta. A verdade é outra. Não presta para elas, que queriam controle, mas presta muito bem para si mesmo. O homem que acordou não volta a dormir. E quando ele percebe o valor da própria paz, não troca isso por ninguém. E agora chegamos na verdade final. A parte que queima, que dói, que machuca o ego de muita mulher. As mesmas mulheres que diziam que não precisavam de homem, hoje estão correndo atrás exatamente dos homens que elas rejeitaram lá atrás, quando elas estavam no auge. Ignoravam mensagens, tratavam o homem como opção, humilhavam dizendo mereço alguém melhor. Só queriam caras com status, dinheiro e validação. Agora que a vida bateu, que os contatinhos sumiram, que as opções diminuíram, elas começam a perceber que aquele homem humilde, trabalhador, simples, leal, era o melhor que elas poderiam ter. Mas agora é tarde, porque aquele homem mudou. Ele evoluiu, ele prosperou. E principalmente, ele aprendeu a viver sem ela. E sabe o que dói mais nelas? Elas veem o homem que rejeitaram lá atrás vivendo uma vida tranquila, feliz, focado, sem depender de ninguém, e percebem que perderam a chance. A verdade é dura. O homem que se valoriza hoje é o pesadelo da mulher que achou que teria ele de volta quando quisesse. E é por isso que tantas estão incomodadas. Não é porque o homem está sozinho. É porque ele está sozinho por escolha. Ele não está isolado. Ele está livre. Ele não está triste. Ele está em paz. Ele não está esperando ninguém. Ele está construindo a própria vida. E essa é a derrota que muitas não aceitam. O homem que acordou, que aprendeu, que se fortaleceu, não volta para a prisão emocional de ninguém. O futuro pertence ao homem que escolhe paz. E esse homem não se vende, não se dobra e não volta atrás. Agora vamos falar da parte que quase nenhuma mulher admite, mas todas sentem. O medo real não é dos homens ficarem sozinhos. É dos homens perceberem que não precisam mais delas. Porque quando o homem descobre o próprio valor, quando ele entende que ele é quem sustenta, protege, resolve, cria, trabalha, constrói, ele descobre algo poderoso. Ele sempre foi o prêmio da relação. E isso causa pânico em muita mulher. Por quê? Porque antes o homem precisava de relacionamento para ter validação. Hoje não. Hoje ele encontra a validação no físico, no trabalho, no dinheiro, nos amigos, nos hobbies, nos objetivos dele. E quando o homem tira a mulher do centro da vida, muitas piram. Porque perderam a principal arma, a dependência emocional masculina. Hoje o homem olha e pensa: se eu ficar solteiro, tô bem. Se eu me relacionar, tem que valer mais do que minha paz. E essa frase destrói muita segurança feminina. Porque agora não dá mais para prender homem com ameaças, chantagens, ciúmes, criança que não é dele, drama, teste, joguinho, manipulação.
Nada disso funciona quando o homem está consciente. E o mais irônico é que muitas mulheres que falavam que homem não presta, hoje estão desesperadas procurando exatamente o tipo de homem que elas criticavam.